Capítulo 23. Aomami. Isto é apenas o começo. Aomami e Ayumi formavam uma dupla perfeita para transformar uma noitada em algo agradável e erótico. Ayumi era pequena, alegre, simpática, sociável e comunicativa. Uma vez decidida, assumia uma atitude positiva diante das situações e tinha um senso de humor saudável. Em contrapartida, Aomami era esbelta, musculosa, pouco expansiva e, em certa medida, desconfiada. Quando se encontrava pela primeira vez com um homem, sentia muita dificuldade de se expressar de modo gentil. Suas palavras soavam ligeiramente cínicas e agressivas. No âmago de seu olhar residia um tênue brilho de desaprovação. Mas, desde que Aomami assim desejasse, conseguia irradiar uma sofisticada aura de placidez capaz de atrair naturalmente os homens. Essa aura era como o perfume liberado pelos animais e insetos para atrair e estimular o desejo sexual do parceiro. Algo inerente à pessoa, uma capacidade que não se adquire intencionalmente ou por esforço próprio. Não, talvez por alguma razão, ela tivesse adquirido a capacidade de expandir sua aura em algum momento da vida. Seja como for, o fato é que sua aura não só atraía os homens, como também sutilmente atraíra sua parceira Ayumi, tornando as noitadas mais agradáveis e dinâmicas. Quando encontravam homens adequados, Ayumi tomava a dianteira e sozinha se aproximava para fazer uma espécie de reconhecimento prévio. Com sua natural simpatia, conseguia estabelecer um vínculo. Depois, calculando o momento oportuno, Aomami se juntava ao grupo, tornando-o ainda mais harmonioso e intenso. A combinação criava um clima muito especial, um misto de opereta com filme no ar. Ao atingir esse clima, o resto era fácil. Eles iam para um local apropriado e, como Ayumi costumava dizer, transavam para valer. O mais difícil era encontrar os parceiros ideais. O melhor era que estivessem em dois, fossem bem arrumados, de preferência minimamente atraentes e inteligentes, mas não exageradamente intelectuais. Isso sim poderia se tornar um problema, uma vez que havia o risco de a conversa se tornar chata demais e a tão aguardada noitada terminar por aí. Outro ponto a ser observado era se pareciam ter condições financeiras e disponibilidade para gastar. Afinal, eram os homens que, obviamente, pagariam a conta do bar ou do clube e também do hotel. No entanto, quando se encontraram no final de junho para uma festinha sexual, na verdade, foi a última vez que fizeram isso em parceria. Elas não conseguiram encontrar os homens adequados. Levaram tempo na busca, mudando inclusive várias vezes de bar, mas o resultado foi o mesmo. Apesar de ser a última sexta-feira do mês, os locais onde iam, de Roppongi e Akasaka, estavam assustadoramente vazios, com pouca clientela, o que restringia ainda mais suas opções. O céu estava nublado, carregado de densas nuvens, e em toda a cidade de Tóquio pairava uma atmosfera pesarosa, como se houvesse luto por alguém. Hoje parece que não vai dar. Acho melhor desistirmos, disse Aomami. O relógio indicava 10:30 da noite. Ayumi concordou a contragosto. Puxa, nunca vi uma noite de sexta tão deprimente. Justo hoje que eu estou com a roupa íntima lilás, tão sexy. O jeito é voltar para casa e ficar sozinha de frente para o espelho se admirando. Mesmo no meu caso, não tenho coragem de fazer isso no vestiário da polícia. De qualquer modo, por hoje chega. Vamos beber algo quietinhas num canto, voltar para casa e dormir. Boa ideia, disse Ayumi, e lembrando-se subitamente de algo, sugeriu. Ah, ia me esquecendo. Antes de voltar para casa, que tal a gente comer algo leve?
Ainda tenho 30.000 ienes sobrando? Almami franziu as sobrancelhas. Sobrando? Como assim? Você não vive reclamando que ganha pouco e o dinheiro não dá para nada? Ayumi coçou o canto do nariz com um indicador. Para falar a verdade, ganhei 30.000 ienes daquele homem com quem saímos outro dia. Quando nos despedimos, ele me deu o dinheiro dizendo que era para o táxi. Você se lembra daqueles 2 caras que trabalhavam na imobiliária? E você aceitou? Perguntou Almami, surpresa. Vai ver que acharam que fôssemos quase profissionais, disse Ayumi, rindo. Acho que nunca imaginariam que somos uma policial e uma instrutora de artes marciais. Mas qual é o problema? Eles ganham um montão de dinheiro em transações imobiliárias e dinheiro é o que devem ter de sobra. Aceitei numa boa, pensando que depois poderíamos comer alguma coisa. Digamos que eu não me sinta à vontade de gastar esse dinheiro com despesas do dia a dia. Almami não fez nenhum comentário. Para ela, receber uma remuneração por fazer sexo com homens que não conhecia estava fora de cogitação. Ela não conseguia engolir o fato disso ter acontecido. Era como ver sua própria imagem distorcida através de um espelho torto. Mas, do ponto de vista moral, o que era melhor? Receber dinheiro por matar um homem ou por transar com aqueles sujeitos? Era uma questão de difícil resposta. Você está chateada porque ganhamos dinheiro daqueles caras? Perguntou Ayumi preocupada. Almami discordou, balançando a cabeça. Mais do que chateada, o que sinto é um estranhamento. Mas creio que, emocionalmente, deve ser muito mais difícil para uma policial aceitar a ideia de que agiu como uma prostituta, não é? De jeito nenhum, respondeu Ayumi alegre. Não estou nem aí. Saiba que uma prostituta só faz sexo depois de negociar o preço. E o pagamento é sempre adiantado. A regra básica é: pague antes de baixar as calças. Se ela fizer o serviço antes e o cliente disser que não tem dinheiro, o prejuízo é total. Mas no nosso caso, não houve nenhuma negociação prévia e só depois é que nos deram uma quantia simbólica para pagar o táxi. Para mim, foi uma manifestação de gentileza, não tem nada a ver com prostituição. A diferença está bem clara. Almami reconheceu que a argumentação de Ayumi tinha lá sua lógica. Da vez anterior, Almami e Ayumi escolheram como parceiros 2 homens entre 35 e 45 anos. Os 2 ainda tinham uma farda cabeleira, mas Almami resolvera abrir uma exceção. Eles disseram que trabalhavam numa imobiliária, mas vendo-os de terno Hugo Boss e gravata Missoni Uomo, a impressão que se tinha era de que não trabalhavam para grandes e tradicionais corporações como Mitsubishi ou Mitsui. Eles possivelmente faziam parte de alguma empresa de nome estrangeiro, com diretriz mais agressiva e flexível, uma firma sem rígidos regulamentos internos, discursos para honrar valores tradicionais e monótonas reuniões sem fim, um emprego em que a capacidade individual é valorizada e generosamente remunerada. Um deles tinha a chave de um Alfa Romeo novo. Eles reclamavam da falta de áreas comerciais em Tóquio. A economia se recuperava da crise do petróleo e sinalizava perspectivas de crescente melhora, além de haver uma grande injeção e circulação de capital. Mas por mais que construíssem novos edifícios, diziam que seriam insuficientes para suprimir a demanda. As imobiliárias parecem estar lucrando muito, comentou Almami. E como? Se você tiver dinheiro sobrando, a melhor coisa a fazer é investir em imóvel, disse Ayumi. O dinheiro que está entrando nessa pequena área de Tóquio é exorbitante
E mesmo que você deixe o terreno desocupado, ele vai valorizar muito. Se você comprar agora, não vai se arrepender. É como comprar um bilhete sabendo que vai ser premiado. Infelizmente, uma funcionária pública subalterna como eu não dispõe de dinheiro suficiente para esse tipo de investimento. E você, Almami, tem feito algum tipo de investimento? Almami balançou negativamente a cabeça. Só confio em dinheiro vivo. Ayumi pôs-se a rir em voz alta. Você sabia que essa mentalidade é típica de criminosos? Eles guardam o dinheiro dentro daqueles colchões ocidentais e, quando estão em perigo, pegam todo o dinheiro e fogem pela janela. Isso mesmo, disse Ayumi estalando os dedos. É como no filme A Fuga, de Steve McQueen. Maços de dinheiro e uma arma. Adoro isso. Mais do que cumprir a lei? Aqui entre nós, sim, disse Ayumi sorrindo. Prefiro os fora da lei. Isso me fascina muito mais do que ficar andando com um minicarro patrulha aplicando multas de trânsito. Talvez tenha sido por isso que me senti atraída por você. Pareço uma fora da lei? Ayumi concordou. É difícil explicar, mas você tem esse ar. É claro que não é tão explícita quanto Faye Dunaway com uma metralhadora. Acho que não preciso de uma metralhadora, disse Ayumi. Sabe aquela conversa que tivemos outro dia sobre Sakigake? Perguntou Ayumi. As duas entraram num pequeno restaurante italiano que funcionava até tarde no bairro de Iikura e pediram pratos leves e um Chianti. Almami escolheu uma salada de atum e Ayumi um nhoque com manjericão. Sei, disse Almami. Fiquei interessada no assunto e resolvi investigar algumas coisas por conta própria. Quanto mais eu investigava, mais ficava intrigada. Eles se intitulam grupo religioso e possuem até uma permissão oficial para exercer suas atividades. Mas o estranho é que o grupo não tem nada de substancialmente religioso. Em termos de doutrina, seguem uma linha desconstrucionista ou algo assim, o que significa que não passam de uma miscelânea de religiões. Encontramos de tudo: espiritualismo New Age, elegante academicismo, retorno à natureza, postura anticapitalista e um toque de ocultismo. Só isso, não há essência mais profunda. Ou seja, não ter essência é o que se tornou a essência desse grupo. Como diria McLuhan, o meio é a mensagem. Algumas pessoas podem achar isso legal. McLuhan? Eu também leio livros, sabia? Disse Ayumi, com um tom de voz de desagrado. McLuhan era um homem de visão. Ele se tornou popular durante um tempo e por isso fizeram pouco caso dele. Mas muito do que diz é correto. Ou seja, a embalagem se torna o próprio conteúdo. É isso? Isso mesmo. O tipo de embalagem define o conteúdo e não o contrário. Almami pôs-se a refletir sobre isso e um tempo depois disse: as pessoas, mesmo desconhecendo o conteúdo do grupo religioso Sakigake, sentem-se atraídas e o procuram. É isso? Ayumi assentiu com a cabeça. Eu não arriscaria dizer que a quantidade de pessoas que o procuram é grande, mas também não se pode afirmar que são poucos. Quanto mais pessoas entram para o grupo, mais dinheiro eles arrecadam. Isso é lógico. No meu ponto de vista, a principal razão para as pessoas serem atraídas é justamente por não haver essa cara de grupo religioso. A imagem que eles veiculam é de transparência, intelectualidade e organização. Dito de modo claro,
não parecem pobres. É isso que atrai essa nova geração de jovens que possuem alguma profissão especializada ou que trabalham na área de pesquisa. É um estímulo para a curiosidade intelectual. Eles prometem um sentimento de realização que não se consegue no mundo real. Um tipo de êxito que se pode pegar nas mãos. São esses fiéis intelectuais que formam uma equipe poderosa dentro do grupo, como uma espécie de oficiais de elite do exército. E o líder parece ser uma pessoa muito carismática. As pessoas o admiram muito. Eu diria que sua função é ser o núcleo da doutrina. A formação do grupo é semelhante à das religiões primitivas. Nos primórdios, o cristianismo também era algo mais ou menos assim, mas esse cara não aparece em público. Não sabemos como é o seu rosto, muito menos seu nome e sua idade. Oficialmente, o grupo adota um sistema de conselho administrativo, mas quem ocupa a presidência desse conselho é outra pessoa. É ela que aparece nos eventos públicos como representante do grupo. Para mim, não passa de um fantoche. Quem realmente está no comando de todo o sistema é esse líder de identidade desconhecida. Parece que o sujeito quer preservar a todo custo sua identidade. Pode ser que ele tenha algo a esconder ou que seja apenas uma estratégia para criar uma atmosfera misteriosa ao seu redor. Ou, quem sabe, ele tenha um rosto horrível. Pode até ser, né? Ou talvez não seja deste mundo, disse Ayumi, gemendo baixinho, imitando um monstro. De qualquer modo, além do misterioso fundador, há muitas outras coisas que não são divulgadas. Por exemplo, a compra agressiva de terras e propriedades de que te falei outro dia pelo telefone. O que eles expõem ao público é só um disfarce. Instalações bonitas, belas propagandas, teorias consideradas inteligentes, fiéis de alta sociedade, práticas estoicas, yoga, serenidade espiritual, negação do materialismo, prática da agricultura orgânica, contato com um delicioso ar puro e uma maravilhosa dieta vegetariana. Isso tudo é como uma imagem bem trabalhada, como aquelas propagandas de hotéis de luxo que vêm cantadas nos jornais de domingo. A embalagem é maravilhosa, mas por trás desconfio que eles mantenham uma atividade possivelmente ilegal. Esta é a conclusão a que cheguei após verificar vários tipos de documento. Mas neste momento a polícia não está trabalhando no caso? A polícia pode estar agindo em sigilo, mas não tenho como saber. O que sei é que a delegacia de Yamanashi está de olho no grupo. Foi a impressão que tive quando falei por telefone com aquele encarregado. Queira ou não, Sakigake foi o berço do grupo Akebono, aquele que provocou o conflito e, ao que parece, a polícia desconfia que a compra dos fuzis Kalashnikov chineses foi realizada através da Coreia do Norte. Mas isto ainda não foi totalmente esclarecido. Por essas e outras, Sakigake também está na mira da polícia. Mas como Sakigake é uma instituição religiosa, a polícia não pode agir sem tomar os devidos cuidados. E anteriormente, eles já haviam realizado uma investigação e constataram que Sakigake não tinha nenhuma relação com o confronto. Só não sei te dizer até que ponto a Agência Nacional de Inteligência e Segurança Pública está fazendo alguma coisa, pois o pessoal de lá trabalha numa linha radicalmente sigilosa e desde sempre há muita rixa entre eles e a polícia. E anteriormente eles já haviam realizado uma investigação e constataram que Sakigake não tinha nenhuma relação com o confronto. Só não sei te dizer até que ponto a Agência Nacional de Inteligência e Segurança Pública está fazendo alguma coisa, pois o pessoal de lá trabalha numa linha radicalmente sigilosa e desde sempre há muita rixa entre eles e a polícia. Você descobriu mais alguma coisa sobre as crianças que abandonam a escola? Não, mais nada.
Uma vez que a criança deixa de frequentar a escola, ela nunca mais pisa fora daqueles muros. Por isso, não tenho como verificar como elas estão. Se houvesse alguma denúncia de maus tratos, a coisa seria bem diferente. Mas até agora não existe nenhuma denúncia formal. Será que as pessoas que deixaram Sakigake não poderiam depor? Ainda que sejam poucas, deve haver casos de pessoas que saíram do grupo por terem se decepcionado ou que desanimaram com o rigor da prática ascética. Com certeza existem adesões e desistências, assim como há pessoas que ingressam as que saem de lá decepcionadas. A princípio, os fiéis possuem total liberdade para abandonar o grupo. Quando entram, doam uma grande quantidade de dinheiro e assinam um termo de compromisso intitulado Doação Permanente para o Uso das Instalações. Depois de assinado o contrato, não podem receber o dinheiro de volta, caso resolvam sair do grupo. Uma vez conformada em sair apenas com a roupa do corpo, a pessoa pode deixar o grupo no momento que quiser. Existe uma associação de ex-adeptos que denuncia Sakigake como um culto perigoso que se opõe à ordem social e pratica atividades fraudulentas. A associação não só denuncia suas atividades, como também publica uma pequena revista. Mas o alcance de sua mensagem é muito pequeno e eles não conseguem causar nenhum impacto na opinião pública. O grupo religioso possui uma carteira de excelentes advogados que orquestram um sistema de defesa rigorosamente dentro da lei e, por isso, uma ação judicial não consegue sequer abalar o grupo. Essas pessoas que deixaram Sakigake não comentam nada sobre esse tal líder ou sobre as crianças que vivem por lá? Não li as revistas da associação, não saberia dizer, disse Ayumi. Até onde pude verificar, as pessoas que deixaram Sakigake são geralmente da classe inferior do grupo, isto é, não passo de Zés ninguém. Apesar de Sakigake dizer que recusa os valores terrenos, na prática eles formam uma sociedade com nítida estrutura de classes. Há uma clara distinção entre os superiores e os inferiores. Se a pessoa não tiver escolaridade alta ou especialização, não pode se tornar membro do grupo de dirigentes. Somente a alta cúpula é que recebe orientações diretas do líder e participa do núcleo do sistema corporativo. Os demais, a grande maioria, fazem doações em dinheiro e passam o dia nesses ambientes esterilizados, respirando ar puro, praticando ascese, trabalhando na lavoura e fazendo meditação. É como um rebanho de ovelhas, controlado por pastores e cães. De manhã, são levados para o pasto, onde passam o dia tranquilamente. No final da tarde, são reconduzidos aos alojamentos. Querem alcançar uma posição mais elevada no grupo para conhecer o grande irmão, mas esse dia nunca virá. Os fiéis, em sua grande maioria, desconhecem a situação interna do grupo e, por isso, mesmo que um dia resolvam deixar Sakigake, não possuem nenhuma informação importante para revelar à sociedade. São aqueles que nunca chegaram a ver o rosto do líder. Não há nenhum fiel da elite que saiu de Sakigake? Até onde pude verificar, não. Será que isso significa que se a pessoa souber de algum segredo, fica impedida de sair? Se isso realmente estiver acontecendo, a situação se torna ainda mais dramática, disse Ayumi soltando um breve suspiro. Sobre o caso da menina que foi estuprada, até que ponto é verdade? Realmente aconteceu, mas até o momento não há provas. E isso vem acontecendo sistematicamente dentro da instituição? Não sabemos, mas a vítima realmente existe, eu a conheci. Ela sofreu muito. Quando você diz estupro, você quer dizer que houve penetração? Não há dúvidas. Ayumi entortou os lábios. Parecia pensar em algo. Entendi. Vou tentar verificar isso do meu jeito. Não exagere, está bem?
Não vou exagerar, disse Ayumi. Pode não parecer, mas sou muito cautelosa. Outro dia você me disse que nunca foi molestada por homens quando criança, não disse? Almami deu uma rápida olhada na expressão de Ayumi e concordou. Minha família sempre foi muito religiosa. Jamais falou de sexo em casa. Todos que conviviam conosco também não tocavam no assunto. Sexo era um assunto proibido. A fé numa crença religiosa e a dinâmica dos desejos sexuais são assuntos totalmente diferentes, não são? Todo mundo sabe que existem muitos maníacos sexuais entre os profissionais da fé. Na prática, entre os caras que a polícia prende por delitos de prostituição e por crimes de violação sexual, a grande maioria possui vínculo com a área da religião e até da educação. Pode até ser, mas, pelo menos, entre as pessoas com quem eu convivi, não havia nenhum indício disso. Tampouco havia pessoas que faziam coisas suspeitas. Que bom, disse Ayumi. Fico contente em ouvir isso. Com você não foi assim? Antes de responder, Ayumi encolheu ligeiramente os ombros, hesitante. Em seguida, disse, para falar a verdade, fui molestada várias vezes quando eu era criança. Por quem? Meu irmão mais velho e meu tio. Almami esboçou uma careta. Um irmão e um tio? Exatamente. Hoje os dois trabalham na polícia. Outro dia, meu tio foi condecorado por ter contribuído enormemente para a segurança da sociedade local e por dignificar o trabalho da polícia em seus 30 anos de profissão. Ele até chegou a sair nos jornais por salvar uma cachorra imbecil e seu filhotinho que estavam perdidos numa passagem de nível do trem. O que eles fizeram a você? Eles me tocavam lá embaixo? Me mandavam fazer sexo oral? As rugas de expressão do rosto de Almami ficaram ainda mais vincadas. Seu irmão mais velho e seu tio? Não juntos, claro. Eu tinha 10 anos e meu irmão devia ter uns 15. Com meu tio foi bem antes, quando ele dormia lá em casa. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Você contou para alguém? Ayumi balançou a cabeça lentamente várias vezes em sinal de negativa. Não, eles disseram que eu não podia falar para ninguém e me ameaçavam dizendo que se eu abrisse a boca, sofreria graves consequências. Além das ameaças, eu achava que, se contasse a alguém, em vez de eles serem repreendidos, eu é que seria punida. Eu tinha tanto medo que resolvi não contar para ninguém. Nem para sua mãe? Principalmente para ela, disse Ayumi. Desde sempre, meu irmão foi o queridinho dela e eu sempre a decepcionava. Eu era uma menina de modos rudes, não era bonita, era gorda e ainda por cima, minhas notas na escola não eram motivos de orgulho. Minha mãe queria uma bonequinha magra e bonitinha que fizesse balé. O que ela desejava era simplesmente impossível. E você não quis decepcioná-la ainda mais. Isso. Se eu contasse o que meu irmão fazia comigo, ela certamente ficaria com tanta raiva que passaria a me odiar ainda mais. Em vez de censurar meu irmão, ela me culparia dizendo que eu é que tinha dado motivos para aquilo. Almami esfregou as mãos pelo rosto. Quando decidira largar a religião aos 10 anos, sua mãe deixara de falar com ela. Em casos estritamente necessários, a mãe escrevia um bilhete, mas se recusava a dirigir-lhe a palavra. Almami deixou de ser sua filha. Passou a ser apenas aquela que largou a religião. Um tempo depois, Almami saiu de casa. Almami deixou de ser sua filha. Passou a ser apenas
aquela que largou a religião. Um tempo depois, Almami saiu de casa. Então, não houve penetração? Ela perguntou a Yumi. Não houve penetração, respondeu a Yumi. Isso já seria demais. Eles não seriam capazes de fazer algo tão doloroso para mim? Não precisavam chegar a esse ponto. E você ainda encontra seu irmão e seu tio? Depois que consegui um emprego e saí de casa, dificilmente vejo meu irmão. Mas como são meus parentes e estão na mesma profissão, há casos em que o encontro é inevitável. Quando isso acontece, procuro sorrir e não faço nada para piorar a situação. Sabe de uma coisa? Acho que eles até já esqueceram. E esqueceram? Eles podem até esquecer, disse a Yumi, mas eu não. Claro, disse Almami. É como os grandes massacres que ocorrem no percurso da história. Os grandes massacres? Quem praticou o massacre procura se justificar, criando razões para se explicar e com isso consegue esquecer. Consegue desviar os olhos do que não quer ver, mas a vítima jamais esquece. Como não consegue desviar os olhos, a lembrança do massacre passa de pai para filho. O mundo, Almami, é uma incessante luta entre a memória de quem está de um lado e a memória de quem está do outro. Tem razão, disse Almami. Franziu levemente a sobrancelha. A incessante luta entre a memória de quem está de um lado e a memória de quem está do outro. Para ser sincera, eu achava que você também tivesse tido alguma experiência desse tipo. Por quê? Não sei explicar direito, mas foi essa a impressão que tive. Achei que você também tinha enfrentado algo assim e era por isso que gostava de passar a noite transando para valer com um desconhecido. Que no seu caso, era nessa atitude que você depositava toda a sua raiva. Talvez não exatamente raiva, mas um tipo de indignação. Parece que você não consegue viver como uma pessoa comum, ter um namorado, passear, fazer refeições com ele e tê-lo como único parceiro sexual. Mas eu também sou mais ou menos assim. Está querendo dizer que, como você foi abusada na infância, você não consegue ter uma vida normal? Essa é a impressão que tenho, disse a Yumi, encolhendo levemente os ombros. Sinceramente, sinto medo dos homens. Ou melhor, medo de ter um relacionamento sério com uma única pessoa e ter de aceitá-la plenamente. Só de pensar nisso sinto calafrios. Mas às vezes acho que ficar sozinha também é triste. Quero ser abraçada, ser possuída. Sinto uma tremenda vontade de transar a ponto de enlouquecer. Nessas horas, é bem mais fácil lidar com quem a gente não conhece. Bem mais fácil. Medo? Acho que é isso que tenho. E muito. Acho que não tenho esse tipo de medo dos homens, disse Almami. Você tem medo de alguma coisa? Claro que tenho, disse Almami. Tenho muito medo de mim. Não sei o que sou capaz de fazer. Às vezes acho que não sei direito o que estou fazendo. O que você está fazendo? Almami observou a taça de vinho em sua mão. Bem que eu gostaria de saber, disse ela, tirando os olhos da taça e voltando a fitar a Yumi. Mas não sei, não tenho certeza de onde estou.
nem em que ano estamos. Agora estamos em 1984 e aqui é Tóquio, Japão. Eu gostaria de poder dizer isso com a mesma convicção. Que estranho, disse Ayumi rindo. Isso é tão óbvio que não precisa ser confirmado, muito menos justificado. Não sei explicar direito, mas para mim não é tão evidente assim. Não é? Disse Ayumi com certa admiração. Não sei quais são os motivos ou sentimentos para você ter esse tipo de dúvida, mas o importante é que hoje você tem alguém que realmente ama. Acho isso invejável. Não tenho ninguém assim. Almami pousou a taça sobre a mesa e limpou delicadamente a boca com o guardanapo. Disse: Você tem razão. Independentemente do tempo e do lugar em que estamos, quero me encontrar com ele. Morro de vontade de me encontrar com ele. É a única coisa de que tenho certeza. É a única coisa que posso dizer com segurança. Se você quiser, posso verificar os arquivos da polícia. Basta me passar algumas informações que talvez eu possa descobrir onde ele está e o que faz. A Umami balançou a cabeça num gesto de negativa. Por favor, não procure. É como eu disse outro dia. Quero encontrá-lo por acaso. Sem combinar nada, aguardo esse dia com carinho. É como aquelas novelas de amor na TV, disse Ayumi admirada. Adoro esse tipo de coisa, fico toda arrepiada. Mas não é fácil para quem faz parte do drama. Sei que não deve ser fácil, disse Ayumi, pressionando a têmpora, mas mesmo gostando tanto assim de alguém, às vezes você tem vontade de fazer sexo com um desconhecido. A Umami estalou a unha na borda da taça. Uma pessoa de carne e osso precisa disso para manter o equilíbrio. Mesmo assim, você nunca deixou de amá-lo. A Umami disse: É como a roda dos desejos do Tibete. Quando a roda gira, os valores e os sentimentos movimentam-se para cima e para baixo, resplandecendo e se ocultando na escuridão. Mas o verdadeiro amor encontra-se firmemente no centro da roda e por isso nunca se move. Que lindo! Disse Ayumi. A roda dos desejos do Tibete. Terminou de beber o restante do vinho na taça. 2 dias depois, Almami recebeu um telefonema de Tamaro pouco após as 8 da noite. Como sempre, ele dispensou as habituais cordialidades e foi direto ao assunto. Amanhã, no período da tarde, você tem um tempo livre? À tarde não tenho nenhum compromisso. Posso aparecer no horário que for mais conveniente para vocês. Pode ser às 4h30? A Umami confirmou que o horário estava bom. Ótimo, disse Tamaro. A Umami podia escutá-lo fazendo uma anotação na agenda. A pressão da escrita era forte. E Tsubasa, está bem? Perguntou a Umami. Ah, deve estar bem. A senhora tem cuidado dela todos os dias. E a criança está ficando mais à vontade. Que bom. Sim, tudo bem, mas aconteceu outra coisa não muito boa. O quê? Perguntou a Umami, ciente de que quando Tamaro dizia que algo não era muito bom,
era porque era extremamente ruim. A cachorra morreu, disse Tamaro. A cachorra? Você quer dizer a Boom? Isso, a pastora alemão que adorava espinafre. Morreu ontem à noite. Almami ficou surpresa ao ouvir a notícia. A cachorra tinha só 5 ou 6 anos. Não estava na idade de morrer. Da última vez que a vi, ela parecia muito bem. Não morreu de doença, disse Tamaro, sem alterar a voz. De manhã, estava toda em pedaços. Em pedaços? Como se tivesse explodido. Seus órgãos estavam espalhados por todos os lados. Tive de recolher as partes, pedaço por pedaço, com toalha de papel. O corpo parecia virado do avesso. Foi como se tivessem colocado uma bomba bem potente na barriga da cachorra. Coitada! Não há o que fazer, disse Tamaro. O que está morto não volta à vida. Vou encontrar outro cão de guarda para substituí-lo. Mas quero saber o que aconteceu. O que fizeram com ela não é algo comum. Colocar uma bomba na barriga da cachorra? Normalmente, quando algum estranho se aproxima dela, ela costumava latir sem parar. Era como abrir as portas do inferno. Colocar uma bomba não seria muito simples. Realmente, disse Almami com um tom de voz seco. As mulheres do abrigo estão assustadíssimas, em estado de choque. A encarregada de preparar a refeição da cachorra é que a encontrou logo pela manhã nesse estado. Ela vomitou muito antes de me telefonar. Perguntei se havia acontecido algo diferente durante a noite. Ela disse que não. Ninguém ouviu a explosão. Com um barulho dessa magnitude, certamente as pessoas acordariam, ainda mais essas mulheres que vivem em constante estado de alerta. O que estou querendo dizer é que a explosão foi silenciosa. É por isso que ninguém escutou a cachorra latir. E ontem foi uma noite tranquila. Mas de manhã, a cachorra estava em pedaços. Todos os órgãos internos estavam espalhados e desde cedo os urubus faziam a festa. Para mim, obviamente, é algo muito preocupante. Está acontecendo algo estranho. Com certeza, disse Tamaro. Está acontecendo algo estranho. Se minha intuição estiver certa, é apenas o começo. Você avisou a polícia? De jeito nenhum, disse Tamaro, deixando escapar um ar de zombaria. A polícia não serve para nada. Eles partem de uma suposição equivocada e seguem agindo de modo equivocado e assim complicam ainda mais a situação. O que a senhora diz sobre isso? Ela não diz nada. Eu me reporto e ela apenas concorda. As questões de segurança são de minha total responsabilidade do início ao fim. É o meu trabalho. O silêncio prevaleceu durante um tempo. Um silêncio pesaroso que expressava a imensa responsabilidade de Tamaro. Amanhã, às 4h30, disse Almami. Amanhã, às 4h30, repetiu Tamaro e, em seguida, colocou delicadamente o fone no gancho.